A saga de Hades de Cavaleiros do Zodíaco tem uma história de bastidores tão interessante quanto a própria saga dos Cavaleiros de Atena. Essa que foi a última aventura que eles tiveram no mangá e que mais de 20 anos depois é que tivemos a adaptação real para seriado de TV. Então vamos aqui comigo, Luiz, no Monstros e Aventuras do nosso O que é Cavaleiros do Zodíaco, falar da grande saga de Hades, que inclusive influenciou um monte de material produzido oficial de Cavaleiros do Zodíaco posteriormente. Então, vamos nessa. Primeiramente, do que se trata a história? Para isso vamos entrar um pouquinho no finalzinho da saga dos guerreiros contra Poseidon, onde, enquanto os nossos heróis estavam lutando contra os cavaleiros que representavam os 7 oceanos comandados por Poseidon, o santuário da deusa Atena tinha um monte de cavaleiro que estava lá dentro e estava proibido de sair do santuário, e ninguém sabia exatamente por quê. E essa ordem era dada pelo grande mestre ancião, o guardião da armadura de Libra, o guardião das 12 armas do Zodíaco, que eram as únicas armas especiais extras que os cavaleiros poderiam usar. E por que isso? Porque, na verdade, o mestre ancião era um dos sobreviventes da Guerra Santa de 200 anos atrás, e ele estava justamente todo esse tempo observando o castelo de Hades, e ele tinha detectado que estava prestes a pegar e surgir esse adversário que há tantos milênios tentava dominar a Terra, justamente porque o poder do castelo estava voltando. Além disso, o que acontece? Os guerreiros de Hades, que são 108 ao todos, os guerreiros principais, eles são ligados a estrelas malignas, forças celestes ligadas diretamente a Hades. E o que acontece? Essas estrelas, elas brilham temporariamente no céu, dando poder justamente aos guerreiros de Hades. Lembrando que eu tô dando uma geral, sem entrar em muitos detalhes para esse vídeo não ter 5 horas de duração, mas o objetivo é dar uma geral sobre a estrutura da história de Hades, dos principais poderes e habilidades lá dentro, assim como foi criada e assim como repercussões e tretas relacionadas. Pois bem, então nós temos 108 guerreiros, que o Cachotais, cujo poder se manifesta quando as 108 estrelas elas estão brilhando simultaneamente no céu, e assim Hades pode começar suas tentativas de dominar o mundo. E o que acontece é que, basicamente, assim como a Atena tem uma hierarquia, o Hades tem, apesar de um pouquinho mais solta. Então temos os 108 guerreiros principais, temos cada um com sua armadura representando um monstro diferente das mais diversas mitologias. Abaixo deles temos vários guerreiros que são chamados guerreiros esqueletos, que são guerreiros menores também com armaduras mais simples. Além disso, nós temos também cavaleiros que fizeram pacto com Hades em busca da imortalidade, já que ele é capaz de ressuscitar a pessoa temporariamente, e com isso ganharam também novas armaduras, que assim como as armaduras dos espectros e as armaduras dos guerreiros esqueletos, eles são, lembrando, espectros são os guerreiros de Hades, essas armaduras são cópias das armaduras que eles tinham quando eram guerreiros de Atena, só que feitas com os diamantes negros do inferno, que é um mineral que é comentado a existência, que seria a base de todas as armaduras dos Cavaleiros de Hades, né? Então, a ideia básica é que Hades quer naturalmente dominar o mundo, porque ele acha que a humanidade é muito pecaminosa, tanto que ele criou as torturas infernais com o objetivo de purificar a humanidade entre os períodos de encarnação. Só que ele quer destruir todo o ciclo, inclusive a ideia dele é: eu vou realinhar todos os planetas para criar um eclipse eterno, para gerar uma super sombra sobre a Terra, pois todas as coisas vão morrer devido à falta de luz. Além disso, os guerreiros que são mortos-vivos, isto é, os guerreiros que servem o Hades, só que eles também estão mortos, já que a maioria os 108 guerreiros do Hades, em si os principais, são humanos que ganharam poderes que servem o Hades, eles estão vivos tecnicamente. Só que o que acontece, os outros guerreiros deles são todos zumbis, entre aspas, já que tem um certo grau de consciência ainda, que são ressuscitados pelo deus do mundo dos mortos. Só que o poder do Hades ele se desfaz com a existência da luz, destruindo justamente esses guerreiros zumbis à luz do dia. Então o que acontece?
Com um eclipse eterno, não apenas ele vai matar todos os seres vivos, transformando todas as almas em habitantes do submundo, assim ele controla todas elas, mas enfim, ele pode colocar quantos e como ele quiser habitantes do submundo, como vivendo justamente sob a superfície da Terra. Então aqui a história inclusive se inverte, porque se na primeira temporada de Cavaleiros do Zodíaco a ideia básica eram os guerreiros subindo o santuário da deusa Atena para pegar e chegar no grande mestre do santuário, atravessando as 12 casas do Zodíaco, aqui os heróis são justamente os guerreiros da casa do Zodíaco que os próprios cavaleiros enfrentaram, melhor, aqueles que sobreviveram à luta dos cavaleiros, enfrentando justamente o exército do Hades tentando subir as 12 casas. Só que além disso, eles têm que enfrentar parte dos próprios companheiros deles que foram ressuscitados, né, que fizeram pacto com Hades, que querem pegar justamente vão ganhar a vida eterna em troca de decapitar a deusa Atena. Então aqui já temos uma coisa bem interessante, que é Cavaleiros do Zodíaco sempre teve uma coisa importante que o próprio Kurumada fala, que é uma das coisas mais legais da história, quando ele transforma um vilão em herói. Então Cavaleiros do Zodíaco teve muita, mas muita estrutura de saga de redenção como base da estruturação da sua história. Tanto que os guerreiros mais poderosos dos Cavaleiros do Zodíaco é o Ikki de Fênix, foi o primeiro grande vilão da história. O primeiro combate de destaque da história de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive do Ceia de Pegasus contra o Cavaleiro de Dragão, que também virou aliado dele. O Yoga de Cisne, ele começou como um assassino disfarçado entre os cavaleiros. Isso está no mangá diretamente, acabou não sendo adaptado para televisão no material original. Só foi para televisão posteriormente, quando teve a adaptação em computação gráfica da Netflix, né? Mas, enfim, só para mostrar como basicamente metade daquilo que os guerreiros enfrentam, eles tornam-se aliados, se arrependem do que estavam fazendo, sabe? E muitos, inclusive, entram numa saga. Eu tenho que ser um guerreiro extremamente forte, poderoso, honrado, pra redimir tudo aquilo que eu fiz, né? E o que acontece é que é uma saga dupla de redenção, porque temos finalmente os Cavaleiros de Ouro que estavam lutando do lado do mal, que perceberam que deviam lutar, que estavam do lado errado, agora defendendo Atena, e os cavaleiros anteriores que morreram lutando pelas trevas, vários deles vão ter toda uma saga de redenção ainda por cima relacionada com Atena dentro dessa história, né? Inclusive, uma coisa importante, né? A adaga que foi usada para tentar matar a deusa Atena no começo da história, tempos atrás, aqui retorna novamente, né? Para tentar, num ritual, para tentar deixar Deus Atena à beira da morte, para poder pegar e despertar os sentidos mais aguçados dela, né? Então temos a ideia do conceito da própria adaga, reforçando a ideia que a própria adaga é um item do próprio santuário da deusa Atena, que tem objetivos específicos lá dentro. Mais pra frente, né, que se dimensão uma outra saga, é mostrado que existem vários objetos sagrados imbuídos com poder, inclusive até mesmo de destruir deuses, como essa própria adaga, né? Ser comentado meio que armas secretas criadas pela deusa Atena e que muitos se perderam ao longo de vários combates, ao longo dos milênios, né? Então, com isso, a gente vê que realmente existe certos itens mágicos extremamente poderosos, escondidos ainda para serem revelados em futuras sagas dentro do universo de Cavaleiros do Zodíaco. Sendo que um desses itens mágicos é a própria armadura da deusa Atena, né? Onde a deusa Atena pega, no meio desse combate, ela vai até um dos mortos lutar diretamente contra o Hades, e para ajudar ela, os cavaleiros, eles despertam a armadura da deusa Atena, que como as armaduras podem mudar livremente de tamanho para se ajustar ao usuário, eles pegam ela já miniaturizada para poder pegar e levar até a Atena para poder pegar e dar para ela, né? E o que completa um pouco os ciclos de itens mágicos da deusa, né? Que é logo na primeira temporada que é falado, olha, ela tem um báculo mágico que é a representação de Temis, a deusa da justiça, né? E ela tem esse escudo super poderoso aqui também, né? Que é o escudo de Atena, né? Então o que ocorre é que a gente vê que existe ainda a armadura completa da deusa que existe dentro da história. Lembrando uma coisa importante, nos quadrinhos é revelado que existem as Camus, que são as armaduras dos deuses do Olimpo. Então, essa armadura da deusa Atena não é uma armadura olimpiana dela. O que acontece é que assim como existem os cavaleiros de bronze, prata, ouro, os cavaleiros menores, que são armaduras sem poderes místicos, existe também uma armadura que foi feita para ela, pelos ferreiros dela milênios do passado, que foi feita similar às armaduras de ouro, só que embutido do poder divino dela. E o que acontece é colocado o conceito de que, assim como os cavaleiros, no primeira temporada é colocado que o sangue dos cavaleiros é usado para energizar as armaduras, por causa que no sangue que se concentra
representa a maior parte do seu poder cósmico, então existem itens mágicos que são extremamente poderosos, que foram banhados diretamente pelo sangue da deusa Atena, né? E capazes de atingir poderes divinos por causa disso. E a outra camada que é colocado também, além dos combates incríveis, né? É reforçada a existência do oitavo sentido, né? Que dá um novo nível de poder para os cavaleiros e permite eles adentrarem dentro do mundo dos mortos. Inclusive, só para dar uma geral da saga, ela é dividida em 3 grandes partes. A saga do santuário, tentando proteger o ataque do Hades. O 2, quando os cavaleiros atravessam, que é a saga do inferno, quando os cavaleiros pegam e vão até o mundo dos mortos para poder pegar e ajudar da batalha da deusa Atena contra justamente o imperador Hades lá, e onde a gente descobre que um dos cavaleiros, na verdade, ele estava sendo possuído pelo Hades, não que os movimentos, os pensamentos tivessem sido controlados por ele, mas porque simplesmente o Hades, ele a sumo sacerdotisa dele escolhe em cada período tentar achar aquela que seria a alma mais pura e inocente para colocar o Hades também associado para controlar a mente dele quando ele atinge a fase adulta, né? Para a ideia básica, porque eu não vou me misturar com esses mortais nojentos, né? E a última saga, que é a saga do Elísios, né? Ou lembrando que o Campos Elíseos seria similar ao conceito de paraíso da mitologia grega, apesar com muitas aspas no meio, né? E a ideia básica é que temos a luta diretamente contra o Hades no seu corpo original e contra deuses menores que servem eles, que são os deuses Hypnos e Thanatos, né? Dentro desse outro mundo, pelos guerreiros ao lado da deusa Atena, né? Então nós temos essas 3 sagas, inclusive quando foi adaptado para animação, foi adaptado em 3 temporadas, justamente pegando cada um desses arcos, né? E o que acontece de interessante também é que, como eu falei, é a questão dos bastidores da história. E o que ocorre nessa questão de bastidores? Por que demorou tanto tempo? Em primeiro lugar, chegou-se a ter uma pré-produção, inclusive você vê certas imagens conceituais de como seria justamente a animação dos Cavaleiros do Zodíaco nesse período, só ela acabou não sendo feita, não por causa de falta de sucesso, lembrando que ela fazia a duplinha Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, mas por causa de discordâncias do Masami Kurumada, a condução com a história. Mesmo no mangá, o arco do Elísios era para ter muito maior, só que ele simplesmente pegou e comunicou em uma determinada etapa do mangá que ele logo iria encerrar dentro de tantos capítulos, porque ele não queria mais trabalhar com aquilo, estava cansado, né? Então a coisa, claro, é mais complexa do que isso, né? Mas ele queria interromper isso e ir para outro trabalho, né? Então, podemos pensar, o quanto seria muito mais elaborado a saga no Elísios, né? Talvez colocando, inclusive, guerreiros lendários que habitassem lá, tipo Hércules, por exemplo, com eles lutando contra guerreiros lendários lá dentro, né? Tendo um arco pessoal contra cada uma dessas entidades até pegar e atingir poderes cósmicos e assim atingir suas armaduras divinas, que é muito rapidamente o despertar dessas armaduras temporárias extras que eles ganham super poderosas nos Campos Elíseos. Na verdade, quando a gente pode pensar o seguinte, a gente tem que lembrar que teve várias alterações de Cavaleiros do Zodíaco que foram feitas no anime. E a gente sabe o quanto isso colocou algumas coisas muito legais de um lado, por outro lado gerou várias incongruências, né? E a gente pensa até onde poderia ter isso na saga de Hades. Já que se pensarmos de cavaleiros zumbis retornando, a gente pode pensar o quanto seria interessante, se eles tivessem feito na época, se eles tivessem pego e colocado, vamos pegar vários cavaleiros que a gente inventou só para a história da animação e colocar os cavaleiros sem constelação, inclusive menores, que aparecem no início da história, e a gente pode botar eles ressuscitando, e com isso a gente cria uma história pessoal para cada um deles, sem problema, sabe? Então a gente retorna rapidinho, a gente revisa algumas sagas, guerreiros que precisaram dos 5 juntos, agora pode ser um único inimigo contra um único Cavaleiro do Zodíaco, né? Já que os Cavaleiros do Zodíaco já estão muito mais poderosos. Além disso, uma coisa importante, dentro do Palácio do Hades, que é a transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, existe um campo de força que diminui em 1/10 o poder dos cavaleiros. Então, o que acontece? Daria tranquilamente para você pegar alguns inimigos das sagas
das sagas fillers ou menores e colocado com eles como inimigos realmente importantes lá dentro, porque eles não estariam tão poderosos, os heróis, lá dentro do palácio, então continuariam sendo grandes desafios. A gente poderia ter trocas de vilões, por exemplo, um Cavaleiro de Prata que enfrentou o Seiya poderia enfrentar o Yogi e vice-versa, sabe? Além disso, poderíamos ter histórias próprias novas, inéditas, né? Só que, por outro lado, a gente tem que ver que, quando a gente vê com Dragon Ball começou com uma adaptação de artes marciais de uma lenda de uma história chinesa. Depois foi caindo para uma mistura com o Exterminador do Futuro, alienígenas. Então você pensa até clones. Então você pensa que doideira desse nível provavelmente evoluiria com Cavaleiros do Zodíaco. E provavelmente teria uma coisa dessas, porque existe uma saga chamada Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que eu quero falar pra vocês mais pra frente, onde foi feita 100% pela Toei, sem o dedo do Kurumada, anos depois, uma continuação direta, e eles enfrentam justamente marcianos, né? Então, imagina que tipo de doideira poderia ter acontecido para o bem ou para o mal com Cavaleiros, né? Então eu imagino que talvez seja por isso, dessa perda total do controle, que o Kurumada tenha tretado. Só que o que ocorre? Então, décadas depois, o que aconteceu? Nós tivemos um retorno, um interesse da Toei pegar e adaptar essa saga e retornar com Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Inclusive, a gente tem que lembrar que a gente estava tendo todo um retorno, já começou nesse período, de enfatizar coisas de sucesso dos anos 80, né? A Shonen Jump, certos materiais estavam oscilando de audiência, estavam umas coisas novas experimentais saindo, né? Mais sombrias, tipo Bleach, Death Note, né? Então, essa tentativa de retomar esses sucessos globais também no meio. E além disso, a gente teve uma coisa importante que tem um artista francês que é o Jérôme Alquier, se não me engano, Jérôme Alquier, que o que acontece? Ele tinha feito na época uma espécie de animação teste, como se fosse um trailerzinho de como seria uma saga de Hades. Isso atiçou muito as pessoas na internet, numa época que mal tinha o YouTube, sabe? Tanto que o Jérôme Alquier, por causa dessa adaptação, novamente influência da saga de Hades, anos depois ele pegaria e escreveria quadrinhos franceses inéditos de Cavaleiros do Zodíaco, que eu quero comentar com vocês depois aqui, né? Que é justamente a Odisseia do Tempo. E então, Cavaleiros do Zodíaco retornou, e por causa dessa animação que Cavaleiros do Zodíaco retorna em vários aspectos, porque também mangá novo começa a ser produzido, o que ocorre? Por causa da saga de Hades, o Kurumada também vai fazer um acordo para Toei produzir também a adaptação de outro mangá dele, que é o Ring Nikakero. Então temos, por causa do saga de Hades, o mangá de luta de Cavaleiros, do criador de Cavaleiros do Zodíaco também pegando e ganhando animação. Até hoje torço pra esse bichinho vir aqui de forma oficial com um remasterzinho gostoso, por exemplo. Além de outras coisas, como o fato de que a saga de, posteriormente, quando Cavaleiros do Zodíaco vai ganhar sua continuação em Next Dimension, a gente tem duas coisas importantes. A gente tem um universo paralelo sendo criado, uma nova saga diferente, que é Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas, que é justamente um universo alternativo onde mostra uma guerra contra o Hades no século XVII, e que fez muito sucesso e ganhou animação. Ao mesmo tempo, dentro da linha atual, não alternativa, nós temos também a Guerra Santa de 200 anos atrás, também do século XVII, só que do universo tradicional sendo mostrado, em Cavaleiros do Zodíaco Next Dimension, mostrando o passado do santuário e da linhagem de cada um dos Cavaleiros de Ouro. E mesmo atualmente, nós temos ainda Cavaleiros do Zodíaco Darkwing, que é um outro universo paralelo, com uma saga própria, que eu torço ainda para vir para o Brasil, onde, que eu cheguei a ter vídeo falando dele no canal, onde temos cavaleiros que surgindo justamente no século XXI, atual, tudo bonitinho, época do celular, etc., se aliando com, não numa guerra contra Hades, mas numa aliança com Hades, lutando contra um novo adversário. E que eu acho muito bacana, já que tem todo um processo de desconfiança entre os dois exércitos, né? E só para comentar uma coisa, temos que lembrar que o oitavo sentido que eu comentei em Cavaleiros do Zodíaco, ele, como eu disse, ele dá o poder de andar no mundo dos mortos, mas também ele dá um poder extra para os cavaleiros. Então temos que pensar que todas as batalhas que ocorrem dentro do mundo dos mortos
sejam de Cavaleiros de Ouro, ou seja, dos heróis, eles estão num nível muito maior do que dos Cavaleiros de Ouro, num nível muito maior de poder, lutando contra justamente os espectros de Hades lá dentro. Eles não estão com o nível de poder normal, onde a gente pegava e via as batalhas, né? Então isso já dá um outro olhar sobre toda a aventura, toda a história que é desenvolvida. E eu quero saber se vocês já pegaram, já leram essa saga, vocês já assistiram ela, comenta aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!